Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta atravessa civilizações, impérios e gerações: o que acontece quando morremos? Muito antes da ciência moderna tentar explicar a consciência, religiões antigas já ofereciam respostas surpreendentemente complexas e, em muitos casos, inquietantemente semelhantes entre si. No Egito Antigo, a morte não era um fim, mas uma passagem. Acreditava-se que a alma, composta por diferentes aspectos, precisava atravessar um julgamento. O coração do falecido era pesado contra a pena da verdade. Se fosse leve, a alma seguiria para uma vida eterna, senão seria devorada. Para eles, viver bem não era apenas moral, era uma preparação literal para o que viria depois. Já na Grécia Antiga, a morte levava ao submundo, um reino sombrio onde as almas vagavam. Mas nem todos tinham o mesmo destino. Aqueles considerados virtuosos poderiam alcançar campos mais tranquilos, enquanto outros enfrentariam punições. A ideia de recompensa e consequência após a morte já estava profundamente enraizada. No hinduísmo, uma das tradições mais antigas ainda vivas, a morte é apenas uma transição dentro de um ciclo infinito: nascimento, morte e renascimento. A alma não desaparece, ela retorna em outra forma, carregando as consequências das ações passadas. Esse conceito, conhecido como ciclo de reencarnação, sugere que a vida é um processo contínuo de aprendizado e evolução. Os povos nórdicos também tinham suas próprias visões. Guerreiros que morriam com honra poderiam ser levados a salões divinos, onde continuariam suas batalhas e celebrações eternamente. Já outros destinos eram menos gloriosos, dependendo da forma como a pessoa viveu e morreu. Curiosamente, apesar das diferenças culturais, há padrões que se repetem. A ideia de julgamento, a noção de continuidade da consciência, a crença de que nossas ações em vida moldam o que acontece depois. Esses elementos aparecem em civilizações que nunca tiveram contato entre si. Mas por quê? Alguns estudiosos sugerem que essas semelhanças podem surgir de experiências humanas universais, como sonhos, estados alterados de consciência e até experiências de quase morte. Pessoas que estiveram à beira da morte frequentemente relatam sensações de paz, luz intensa e uma espécie de desprendimento do corpo. Relatos assim ecoam descrições feitas há milhares de anos. Outros acreditam que essas narrativas foram construídas como formas de dar sentido ao desconhecido. A morte é, talvez, o maior mistério da existência humana. Criar histórias sobre o que vem depois pode ter sido uma maneira de lidar com o medo, ou até de organizar a sociedade através de códigos morais. Ainda assim, existe algo intrigante. Mesmo sem tecnologia, sem comunicação global e sem ciência avançada, povos antigos chegaram a ideias surpreendentemente sofisticadas sobre a morte e o que poderia existir além dela. Hoje, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Sabemos o que acontece com o corpo, sabemos como o cérebro se desliga, mas a questão central permanece aberta. A consciência simplesmente desaparece, ou continua de alguma forma que ainda não compreendemos. Talvez as religiões antigas não tenham respostas literais, mas sim pistas, fragmentos de tentativas humanas de entender algo que está além da experiência direta. E no fim, a pergunta continua a mesma que ecoa há milênios: a morte é realmente o fim ou apenas o começo de algo que ainda não conseguimos explicar?